Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. O que explica o sucesso de vendas da trilogia 50 Tons de Cinza, 50 Tons Mais Escuros e o último, 50 Tons de Liberdade? Nós vamos tentar entender hoje esse fenômeno com a psiquiatra e sexóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Carmita Abdo. Muito obrigada, doutora Carmita, obrigada a você pela presença. Pelo convite. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Bom, gente que nem tinha o hábito da leitura é pega e hipnotizada pela trilogia. A senhora consegue explicar? Então, acho que gente que nem tinha o hábito de escrever acabou escrevendo esse livro e pegou quem não tinha hábito e quem tinha hábito de ler. Acredito que é a espontaneidade dessa escritora, ela escreve de uma forma simples, porém muito detalhada. O fato dela ser mulher e estar falando sobre um tema que é muito feminino, mas que muitos homens é que escreveram sobre essa questão, dita uma relação sadomasoquista, mas com personagens escolhidos a dedo e uma forma de envolvimento também bastante cativante. Acho que ela foi muito feliz no jeito como descreveu uma história tantas vezes já contadas, mas que aqui ganha muito colorido, apesar de serem 50 tons de cinza, né? Além disso, Patrícia, acho que ela também promete, né, quando fala em trilogia, que começa e vai longe, vai ter coisas mais picantes e mais escuras adiante. Isso acaba instigando o leitor, como uma novela mesmo. Exatamente. Sempre espera que venha mais, é isso? Sempre assim. Daqui a pouco o próximo capítulo vai ser mais interessante ainda e isso leva as pessoas a também não quererem ficar de fora, né? Acaba todo mundo querendo participar. Sem dúvida, uma febre que tomou conta do mundo, dos leitores de todos os países. Porque virou assunto de rodinhas de discussão, né? Uma coisa assim que acontecia com as novelas mesmo, que a senhora colocou, e agora está acontecendo com o livro. É interessante isso, principalmente entre as mulheres. Então, e é num momento em que Facebook e outras tantas situações que todo mundo quer saber da vida de todo mundo quer entrar na intimidade das pessoas, esse livro chega exatamente a calhar e traz inclusive conteúdos de comunicados entre os atores, né, da trama toda, que até por e-mail se falam e isso é colocado no livro, ou seja, a autora soube captar o interesse do leitor mais dessa nova geração e daí captou o interesse dos antigos leitores que já tinham o hábito da leitura e por que não ler algo tão instigante, já que estava cativando pessoas mais jovens. Está em evidência. Agora, a senhora acha também que tem um pouco da questão das pessoas não terem tanta liberdade, por incrível que pareça, de falar sobre sexo e de repente vem um livro que escancara a situação e aí é permitido falar sobre o assunto, inclusive sobre a questão sadomasoquista? Você tocou num ponto interessante. Ele é um argumento, né? Talvez ele seja um instrumento que faça com que as pessoas possam falar daquilo que elas gostariam. Falar sobre sexo, sobre as várias possibilidades de fazer sexo e, inclusive, falar sobre relações sadomasoquistas que são bem mais frequentes do que se possa imaginar. Pelo menos aspectos sadomasoquistas ocorrem em boa parcela dos relacionamentos e aí os atores da trama vêm trazendo à tona algo com que tanto os masoquistas quanto os sádicos acabam se identificando. E, aliás, fica muito claro que não existe o absolutamente masoquista e o absolutamente sádico, porque o sádico também sofre na mão do masoquista, que desta forma sadiliza o relacionamento, e o masoquista, por sua vez, faz o sádico sofrer. Então, uma relação na qual ambos vão trocando de posição, porque eles se necessitam um do outro, como o próprio livro verdadeiramente deixa vir à tona. Aliás, esse é um aspecto importante, Patrícia, a verdade, né, a espontaneidade, a naturalidade com que a escritora trata do tema, que acaba, de alguma forma, chegando até o leitor como algo que vem sem rodeios e sem meias palavras.
A relação sadomasoquista pode ser uma relação saudável? Porque justamente a personagem feminina sempre se coloca nesse conflito, né? Puxa, eu queria uma coisa normal. A relação sadomasoquista, ela pode ser saudável? Toda relação que insiste num único tema e que aprisiona alguém ou um casal numa determinada situação não é saudável, né? Porque a pessoa não pode fazer outra coisa, ela não se sente com prazer com outra alternativa. Então isso deixa de ser saudável para ser uma forma absolutamente última e única na vida daquela pessoa. E ela acaba tendo que buscar parceiros que sejam complementares para aquela necessidade, não exatamente parceiros que complementem a sua necessidade afetivo-sexual, mas só no aspecto do exercício da sexualidade. Então, isto não é saudável. Agora, quando nós dizemos que existem traços, existem algumas ações de sadismo e de masoquismo numa relação, nós estamos falando da relação do dia a dia, mesmo que as pessoas não se batam ou que elas não provoquem coisas físicas umas nas outras, mas sem sombra de dúvida, um pouquinho de sofrimento nós imprimimos sim aos nossos parceiros, até com palavras ou até com o nosso distanciamento, né? Ou até quando quando nós saímos e não damos nenhuma satisfação, ou quando nós falamos algo mais duro, isso não deixa de ser um pouquinho de sadismo e um pouquinho de masoquismo que a gente quer provocar. E também, quando alguém se coloca condoído, quando alguém se coloca mais vulnerável, mais desprotegido, isso, sem dúvida, é um masoquismo que às vezes está pedindo até para que a outra pessoa continue insistindo naquela pequena maldade que está fazendo, porque isso apimenta a relação. Então, concluindo, né? Relações que aprisionam as pessoas em uma situação de apanhar e de ser apanhado, realmente não são saudáveis. Mas um pouquinho disso pode ser bastante estimulante e bastante interessante para boa parcela dos casais. A autora, ela tenta justificar o sadismo do Christian, do personagem central, explicando o passado dele, quer dizer, filho adotivo, mãe com problemas, padrasto que machucava a mãe e a família. Isso faz sentido? Reflete numa personalidade sádica no futuro? Sim, pode acontecer ou não? Pode acontecer, mas não obrigatoriamente essa personalidade tem que ter vivenciado essas situações. Mas é bem coerente. O que o livro traz é possível de acontecer sim, e muitas vezes nós temos relatos desta ordem em consultório ou na vida real, isto é possível. Agora, existem pessoas sádicas que não passaram por nenhuma situação de maior violência ou de maior agressividade ao longo da vida, mas tem dentro de si uma necessidade de provocar sofrimento, seja ele psíquico, seja ele físico ou ambos, a outras pessoas. E tem aqueles que, diante de determinado tipo de pessoa, essas pessoas mobilizam uma agressividade que outras já não mobilizariam, porque de alguma forma isso leva essa pessoa que foi mobilizada a alguma situação consciente ou inconsciente de ter sofrido e agora está querendo resgatar esse sofrimento. Nós estamos conversando hoje com a psiquiatra e sexóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Carmita Abdo, sobre a trilogia 50 Tons de Cinza. Se você quiser participar da conversa, mande um e-mail para cá, nosso e-mail é espaço@jovempan.com.br, e estamos também nas redes sociais, pelo Facebook Jovem Pan Online, no Twitter @portal Jovem Pan. Daqui a pouco tem mais, até já.